Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 3, página 274, sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, assim como outras revoltas durante o Brasil colonial, foi um movimento de contestação da dominação portuguesa. Os mineiros, cada vez mais insatisfeitos com os impostos cobrados e com a falta de poder de decisão sobre suas regiões, decidiram se organizar para separar Minas Gerais de Portugal. O bandeirantismo foi a atividade que abriu portas para a colonização dos sertões que ficavam a oeste e norte de São Paulo. Com a descoberta de diversas jazidas de ouro e diamante próximas umas às outras, a região ficou conhecida como Minas Gerais. Na cidade de Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, foram descobertas minas de ouro muito grandes, como nunca vistas no Brasil. Assim, com a notícia que haviam descoberto metais preciosos no Brasil, uma migração intensa começou para a área. Brasileiros pobres de todas as regiões saíram de suas moradias e foram tentar a sorte na busca do ouro em Minas Gerais. Os portugueses também se animaram com as informações de descobertas de metais preciosos no Brasil e cruzaram o Oceano Atlântico para morar na colônia de Portugal, e assim começou o povoamento da região. Mas como essa área era pouco habitada antes da descoberta do ouro, o início da colonização foi muito difícil, pois era necessário construir casas, preparar o solo para plantar e criar animais para se alimentar, sem contar que nem todo mundo conseguia encontrar ouro ou achavam em pouca quantidade. Dessa maneira, muitos dos que foram para Minas Gerais buscando uma vida melhor sofreram com a fome, a falta de moradia e tiveram que retornar para suas regiões. Com o passar dos anos e uma colonização mais estabilizada, as plantações começaram a ser suficientes para alimentar aquela população. Tinham animais em grandes quantidades e habitações construídas. Junto a essa melhor organização, a descoberta de novas jazidas de ouro possibilitaram o enriquecimento da região e dos seus habitantes. Junto aos brasileiros e portugueses, também vieram milhares de escravos africanos que seriam responsáveis pelos trabalhos mais difíceis da mineração. Eram eles que faziam todo o trabalho da agricultura, na construção de casas, na criação de animais e ainda na busca de ouro. Desde a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, aconteceram conflitos, mas o maior deles aconteceu entre 1707 e 1709. Os paulistas, por terem descoberto o metal precioso na região, acreditavam que teriam direito de explorar essas terras. No entanto, como nós falamos acima, muitos portugueses e brasileiros de outras regiões também foram para Minas Gerais em busca do ouro. E a partir desta grande chegada de imigrantes, os paulistas entraram em conflitos com eles. Como os portugueses utilizavam botas altas, os paulistas os apelidaram de emboabas, que tinha origem na língua indígena tupi, que significava aves de pés emplumados. O nome dado pelos bandeirantes aos portugueses depois deu o nome a esse conflito. Após 2 anos de guerra, o governo de Portugal decidiu interferir na disputa, com o objetivo de trazer paz para a região. Ofereceu perdão para os paulistas e portugueses, pois os dois grupos eram importantes para o desenvolvimento da região e pela busca de novas áreas com ouro. Como as terras brasileiras pertenciam ao rei de Portugal, para ter a propriedade dela era necessária a autorização do rei. Com a intenção de descobrir mais ouro no Brasil, o rei português
oferecia terras aos colonos em troca de fidelidade e pagamento dos impostos. Assim, os que aceitavam as condições só podiam comercializar com Portugal e deveriam pagar todas as taxas cobradas. Para facilitar o controle dos impostos e fiscalizar a mineração, o rei português enviava pessoas fiéis e próximas a ele, que atuavam através das leis e decretos. Esses funcionários do rei muitas vezes se envolviam em conflitos no Brasil, pois os colonos não respeitavam as normas enviadas de Portugal e muitas vezes não pagavam os impostos determinados. Inclusive, os impostos cobrados por Portugal durante todo o século XVIII foram muito variáveis. O rei estava sempre buscando a melhor forma de transferir o ouro do Brasil para Portugal. Assim, para os brasileiros, essas taxas eram sempre muito difíceis de serem pagas, pois um alto valor era cobrado e para conseguirem pagá-las seria necessária uma grande quantidade de ouro extraída. Os principais impostos cobrados por Portugal aos brasileiros dessa sociedade mineradora foram a captação e o quinto. A captação era a cobrança de 17 gramas de ouro por cada escravo com mais de 12 anos que o colono tivesse. E o quinto era a exigência do pagamento de 1/5 de todo metal precioso que fosse extraído de Minas Gerais. Além desses, haviam os pedágios, que eram coletados de todas as pessoas que quisessem entrar na região do ouro, e sobre as mercadorias que entravam ou saíam, sem esquecer do dízimo, que era cobrado pela Igreja Católica nessa sociedade em que todos, ou quase todos, homens e mulheres livres, eram dessa religião. Para dificultar o não pagamento das taxas ou que as pessoas escondessem o ouro que extraíam, o rei de Portugal determinou, em 1719, que fossem criadas as casas de fundição. Todo ouro que fosse extraído deveria ser enviado para essas casas, onde ele seria derretido e modelado em forma de barra, recebendo o selo real. Nessas casas, também era retirado o imposto do quinto. Apesar de todas as tentativas de Portugal de evitar o contrabando do ouro pelos próprios brasileiros e portugueses que faziam a extração, eles não eram os únicos inimigos. Piratas franceses, ingleses e holandeses se tornaram grandes inimigos de Portugal nesse momento, pois com frequência os navios que transportavam o ouro para a Europa eram roubados pelos corsários de diferentes nacionalidades. Todo esse forte controle e autoritarismo do rei português fez com que ocorressem diversas revoltas, e a mais tensa delas ocorreu em Vila Rica, no ano de 1720, quando um grupo chamou a população para se revoltar contra as medidas autoritárias do rei de Portugal, principalmente pela determinação da criação das casas de fundição. Mas a revolta foi derrotada pelas tropas do governador, que determinou a prisão dos revoltosos. Não só o ouro foi descoberto na região de Minas Gerais. Diamante foi outro metal precioso encontrado nessa região. O local que hoje conhecemos como Diamantina foi onde mais se encontrou diamante no Brasil naquele período. E como o diamante tinha um valor maior que o do ouro, o controle sobre essa região foi muito maior. Em 1731, o rei de Portugal determinou o isolamento da região de Diamantina. Nenhuma pessoa poderia entrar ou sair da área sem autorização especial. E quem tinha o direito da extração dos diamantes eram os contratadores particulares, que deveriam jurar fidelidade ao rei e respeitar o pagamento dos impostos. Mas assim como a Zona do Ouro, essas normas foram desrespeitadas e em 1771 se decretou que apenas funcionários do rei de Portugal poderiam fazer a extração do diamante na região. Na segunda metade do século XVIII, o ouro das principais jazidas de Minas Gerais começava a demonstrar sinais de esgotamento.
tornava-se cada vez mais difícil conseguir a quantidade mínima do ouro para a sobrevivência, e ainda com pesados impostos cobrados pelas autoridades portuguesas, a situação dos exploradores das minas ficava cada vez mais insustentável. Para piorar a situação dos colonos mineiros, o rei de Portugal decretou na década de 1760 que estava proibida a instalação de indústrias no Brasil. Assim, toda a população mineira deveria se dedicar à busca por metais preciosos. Em 1788, o novo governador de Minas Gerais estabeleceu a derrama, que era a cobrança forçada dos impostos atrasados. Dessa maneira, a pessoa que não tivesse a quantidade de ouro necessária para pagar os impostos deveria entregar seus pertences para o governo. Com uma dívida de quase 5 toneladas de ouro a Portugal, muitos mineiros perderam suas casas, seus animais e outras posses. Neste momento de grande aperto nas decisões de Portugal, alguns homens da elite mineira se reuniram para planejar um movimento de inconfidência, ou seja, um ato de revolta contra o rei português. Entre os revoltosos estavam os homens mais ricos de Minas Gerais, como Cláudio Manuel da Costa, desembargador, Tomás Antônio Gonçalves, ouvidor, e Alvarenga Peixoto, advogado e minerador, além de homens que, mesmo sem riquezas, tinham certo prestígio na região, como Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Os líderes do movimento haviam escrito algumas reivindicações que eram a independência de Minas Gerais de Portugal, a liberação das indústrias, a abolição de todas as restrições à extração do diamante e o perdão de todas as dívidas dos mineiros com Portugal. Com as ideias escritas, os revoltosos elaboraram um plano militar que aconteceria no dia do recolhimento da derrama. No entanto, um dos líderes do movimento informou ao governador de Minas Gerais o plano. Ao saber da tentativa de revolta, o governador determinou a prisão dos outros líderes. A maior parte dos líderes foi presa e condenada ao exílio na África. Apenas um deles teve a pena de morte, o Tiradentes, que foi executado e exposto nas ruas de Vila Rica para servir de exemplo do que aconteceria a quem quisesse se revoltar contra a dominação de Portugal. Então, meus queridos, agora vocês já sabem um pouco sobre a Inconfidência Mineira e vocês conseguem fazer os exercícios da página 281, 282, 283 e 284. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.